Ele é o alicerce do lar, quando cultivado entre pais e filhos, e esse laço jamais se quebra, enfrentando o tempo e o espaço, e iluminando consciências em sucessivas reencarnações. Ele é o que realmente salva as criaturas. Quem já conheceu essa verdade começa a viver melhor. A amizade é fração do amor em busca da compreensão. A simpatia é o amor querendo desabrochar as flores do entendimento. E o perdão é o amor querendo se manifestar, esquecendo as ofensas. Quando estendemos a mão a um faminto, passando para as suas mãos o pão que lhe matará a fome, é a energia do amor que nos impulsiona. Quando dos nossos lábios sai alguma palavra de carinho ao sofredor, foi ele no silêncio quem nos inspirou para tal gesto. Quando te lembras de aparar as arestas que te podem entravar o progresso, foi o supremo sentimento que te segredou aos ouvidos para que assim o fizesse. Quando procuras a escola da disciplina e da educação, o amor é por excelência o mestre. Quando não se tem nada a doar ao sofredor, a não ser um copo de água, o amor o transforma em remédio que alivia ou cura o corpo e o espírito. Ele está sempre presente no bem que fazes ou que ainda pretendas fazer. Ele se estende até a caridade e o estimula a fazê-la. O amor é Deus, operando pelas mãos do Cristo no nosso mundo, essa terra abençoada em que moramos, encarnados e desencarnados, pelas bênçãos do Senhor. Elisa, Diga. é interessante, né, que a gente de vez em quando discute aqui, né, o que é o amor, o que eu sinto é amor, não é amor, eu não sei o que é amor, a gente não sabe o que é amor, não, eu sei o que é amor. E aí ele fala, né, do amor, né, como sendo absolutamente tudo. Não existe nada que não seja amor. Tudo, absolutamente tudo que a gente possa imaginar, colocar a nossa criação, a nossa imaginação para funcionar com toda a sua capacidade. E a gente não vai conseguir achar nada que não seja amor. Quando estava lendo, Silvio, também estava pensando nesses debates que a gente tem, às vezes, nas leituras, exatamente esse ponto. Talvez a gente esteja pensando de uma forma muito grande, e assim, enquanto na verdade o amor acaba se manifestando em pequenos gestos, em pequenas inspirações, quando você até tem um pensamento que a pessoa pode até não saber que você estava pensando uma coisa boa para ela, mas o amor também está ali. Então ele realmente se manifesta de muitas formas e de muitas proporções que a gente não se dá conta. Continuando. Estávamos cada vez mais interessados nos trabalhos a que fomos chamados a realizar. Cada noite nos trazia um punhado de experiências novas que nos alegravam e confortavam, como também nos instruíam. O grupo formado pelo nosso guia espiritual afinou-se de modo extraordinário, engrandecido pelo amor, a humildade e o campo da inteligência para o bem de todos. Sou devedor desses irmãos que têm a felicidade de acompanhar nesse trabalho cristão, nesse trabalho de amor. Acende-se em nós um grande interesse, o interesse de amar, naquele sentimento que não exige, que não vende e que serve sempre. Nós estamos semeando a semente da fraternidade e queremos muito a cooperação humana, já que somos mais ouvidos nas organizações espíritas, que os espíritos nos ouçam. Vamos trabalhar. Todos têm condições, bastando querer. Trabalha no bem, se não puderes fazê-lo fora, dentro da tua própria casa. Trabalha com Cristo, junto aos teus colegas de lazer. Trabalha nas ruas, e se o teu destino te pediu que suportasses a enfermidade, trabalha mesmo no leito de dor, com a paciência, com o verbo, com o proceder. Estamos convocando a todos para que a fraternidade se alastre por toda a terra.
Isso aí é uma outra coisa, né, que a gente tem que melhorar em nós mesmos, né? A gente sempre fica esperando uma missão grandiosa demais, né? E acha que às vezes não faz absolutamente nada, né? E como a gente estava aqui, a Elisa mesmo estava falando, né, que o amor se manifesta de várias formas e muitas vezes de maneira insignificante, que a gente nem percebe, né? O trabalho também, né? Quanto tempo a gente fica botando desculpa, né? Ah, não vou fazer isso ainda, acho que eu não sou capaz, não tenho conhecimento para isso, não tenho força para aquilo. E basta a gente querer, quando a gente está disposto, as coisas vão fluindo, e mesmo que a gente faça uma sequência de coisas que a gente acha absolutamente insignificantes para o mundo, mais na frente a gente vai perceber que aquela nossa insignificância foi de uma importância primordial para alguém, para alguma comunidade, para algum grupo espiritual, que a gente sempre está produzindo muito mais do que imagina. E eu até lembrei, Silvio, de uma das reuniões que a gente estava falando sobre a oração, e o Djair falou, né, que as orações dos pais, eles reverberam para os filhos ao longo de milênios. Então, realmente, a gente não tem a dimensão do impacto que causa, né, uma boa ação, um bom pensamento, alguma coisa trabalhada com amor. Eu lembrei também que acho que foi conversado essa semana sobre a coerência, né, de qual é a forma de você se aproximar dessas energias mais sutis, é você ser coerente com a verdade, né? Não é fingir, é dizer aqui eu sou isso, e daí na hora de praticar você dá as tropeçadas, né? Então, quando a gente pensa com amor, é coerente com quando você acorda de manhã e é coerente com o viver o amor em si, aí você põe tudo isso em prática, né? Acho que foi até a Wina que falou, né, dessa coisa da reforma íntima, né, que é de cada um, né? A gente tem esse hábito sempre de achar que pode dar um conselho para o outro, né? Que pode resolver o problema do outro, né? Mas cada um está ali para resolver os seus problemas. Cada um resolvendo os seus problemas, quando a gente se une, tem uma imensidão de resoluções que foram realizadas que torna aquela área toda muito, imensamente melhor. Mas não é porque eu resolvi o problema da Ana ou da Elisa. É porque eu, a Ana e a Elisa resolvemos os nossos problemas e quando a gente se juntou, a gente tem mais coisa boa para oferecer. E pensando assim, um pouco mais atrás, que a intenção foi por amor, né? Então, quando você faz já pensando que por amor vou fazer isso, não é, não, agora eu vou parar e isso eu vou fazer por amor. Não, tudo que a gente faz se conectando, né, em fazer por amor. Aí vai tudo que era superficial vai se aprofundando. Assim, eu vejo essa questão de tudo que se faz por amor, até coisas que aparentemente possam ser nocivas, tem o dedo do amor nelas. Exatamente, porque o amor é meio vulgarizado, assim, né? Meio coraçãozinho, não é coraçãozinho. Por amor pode ser você repreender alguém, né? Por amor é você dizer não. É dizer eu não vou fazer por você, você tem que fazer isso, né? É por amor também. Às vezes precisa muito mais amor para você dizer. É o que a gente faz com os filhos, por exemplo, né? A gente, enquanto a gente faz por eles, a gente está deixando eles fracos. Por amor, a gente tem que dizer, ó, cai e aprende, é assim mesmo. E esse teu exemplo me lembrou também, às vezes você vê, né, em trabalhos espirituais, né, que a gente até leu aqui, né, que o espírito é muito endurecido,
só tem pensamento de destruição, de vingança, e de repente ele é levado por um momento da jornada dele em que ele era tudo aquilo que ele condena e persegue, né? Então aquilo causa uma profunda mudança nele que começa com uma dor. Ele reconhecer que ele era tão ruim quanto aquele que ele perseguia. E pode parecer, né, a princípio, uma coisa ruim, uma coisa negativa, uma maldade com ele. Mas tem tanto amor ali em deixar que ele se descubra com todas as suas fraquezas e falhas, mesmo que ele sofra momentaneamente ou aparentemente com aquilo, existe um amor de quem está conduzindo aquilo para que ele chegue a um lugar melhor, que ainda realmente foge muito à nossa compreensão, né? Exatamente, perfeito. Continuando. Ninguém nos impedirá de agora para frente de estarmos sob a influência do bem, que é o mesmo amor, liga divina que faz os homens se entenderem em todos os continentes. Nada se perde, tudo se transforma, e a transformação é sempre para melhor. Caminhemos com Deus e Cristo no coração. Meu irmão, há muita alegria nos planos superiores da espiritualidade, quando as pessoas começam a despertar para o exercício do bem em favor da coletividade. Deixemos que o Senhor apareça no nosso deserto interno e com a sua luz faça cair as escamas que nos impedem de ver a verdade e tomemos novos rumos. Nascer de novo é também renovar-se com a autoeducação dos sentimentos. Com o tempo, a verdade irá se projetando de maneira mais visível para a humanidade, e ela haverá de se libertar do egoísmo, chaga maior do ser humano. Vamos nos unir em um só rebanho. As divisões nos enfraquecem e o orgulho e a vaidade nos trazem divisão. Meditemos e compreendamos que Deus, sendo Deus, nunca coloca as responsabilidades em uma só mão. Isso é muita pretensão de quem assim pensa. A verdade e a justiça não pedem conselhos às leis humanas. Elas impõem as regras estruturadas por Deus para toda a criação. O sábio e o santo não procuram esconder a verdade. Eles obedecem, estudam e divulgam todas as linhas do amor, principalmente pelos canais do exemplo. Vamos imitá-los. Jesus é um traço de união em todos os ramos da vida e da sabedoria, para que o amor transforme a terra em um só rebanho para um só pastor. A falta de amor na terra é que gera as guerras, as pestes, a fome, os desentendimentos, o ódio, a injustiça e a falta do mínimo necessário para a família terrena. Mais uma vez, estávamos reunidos em nossa colônia, ouvindo uma bela obra musical nem sempre valorizada como merece pelos irmãos que ora habitam a terra. Elisa, deixa eu Sim? só te interromper aqui, porque eu estava pensando numa coisa que acabou de ler, né? O sábio e o não esconde a verdade, como é que é? Aqui, ó, o Aqui, sábio e o santo não procuram esconder a verdade. eles obedecem. Aí eu estava pensando, né? Se a gente está num grupo, claro que não estou colocando aqui nenhum de nós como nem sábio, muito menos como santo, né? Mas é essa coisa de estar sempre buscando a verdade. Isso envolve também alertar, né, entre aspas, né, algum dos nossos companheiros de jornada que possam estar com um pensamento bem intencionado, mas errático ou desvirtuado. Nessa hora é nosso papel também chegar e dizer que eles estão errados? Ou isso pode parecer, não, está errado segundo você. Então, o que é essa não esconder a verdade? Isso é uma coisa que a gente vê de forma geral. Nunca esconda a verdade, busque sempre a verdade. Mas a que nível aqui na Terra a gente pode conduzir isso sem acabar gerando ainda
pelas nossas condições, né, de ego, de vaidade, de várias outras, né, acabar criando mais problemas. Silvia, agora fiquei pensando aqui no que você está colocando. Porque essa coisa a verdade, eu digo a verdade aqui sem colocar a verdade de cada um, a verdade das escrituras, dos ensinamentos mais elevados que a gente tem, né? Dentro da compreensão de todo mundo, mas dentro da compreensão de cada um, pode achar que não, que eu posso dar uma desviadinha aqui, eu posso dar o meu toque pessoal aqui. E às vezes o nosso toque pessoal desvirtua a coisa. Mas quando você vai saber que a sua verdade é igual à verdade universal? É muito. Não, Tem verdades que às vezes são nossas. Sim, não, estou colocando dentro do que segue o que está sendo dito pela espiritualidade. Estou dizendo, nem é de cada um, não. Não vou nem colocar de cada um, porque cada um vai colocar a sua e vai achar que está certo. Isso é uma tônica de cada um de nós aqui na Terra, isso é inevitável. Mas muitas vezes está num grupo e alguém usa a coisa do grupo, mas dá o seu toque pessoal. E esse toque pessoal pode, na cabeça dele, estar certo, mas de acordo com o que está sendo proposto ali, não. Então, essa é a questão, né? Que ele fala ali, não escondem a verdade, né? Mas no nosso meio, será que a gente pode chegar a esse nível de não, vamos buscar a verdade? Se a gente não sabe qual é amor, a gente vai saber a verdade absoluta? Eu acho que aí junta coisas que a gente também fala bastante aqui, né? Quando a gente começa a tirar julgamento, a pensar que é por amor, a gente vai deixando um pouco mais perto dessa verdade absoluta, né? Mas certeza de que é verdade, acho que a gente nunca vai ter, né? A gente pode se aproximar muito ali, mas não é fácil. Não, que isso me gera às vezes uma angústia quando você senta com um grupo, com alguém, isso aqui, e você pega pessoas falando como se tudo isso fosse muito simples, como se fosse uma receita de bolo, né? Se você fizer a receita direitinho, o bolo vai sair delicioso. E tudo é tão complexo, com tantos nuances, e a maioria deles a gente não tem nem ideia de como funcionam, né? Então, eu acho sempre uma temeridade quando eu ouço alguém simplificar demais. Ah, é muito simples. É só rezar. É só acender uma vela. É só plantar bananeira, sabe? Aí banaliza a coisa de uma maneira que às vezes me assusta, porque eu acho tudo tão complexo, tão cheio de detalhes que a gente não conhece. É verdade. Sempre que uma pessoa chega, às vezes até para eu atender, assim, eu digo assim, a gente não tem solução. Uma aspirina pode salvar uma pessoa e matar a outra. Então, é a mesma aspirina, né? Então, cada um é cada um, tem mais a ver com o que sai de cada um do que com o que vem, né? Eu parei, Emily, Vou continuar. Mais uma vez, estávamos reunidos em nossa colônia, ouvindo uma bela obra musical, nem sempre valorizada como merece pelos irmãos que ora habitam a terra.
Relaxamos para ouvir a Traviata de José Verdi, grande compositor italiano que viveu mais de 80 anos com as antenas ligadas na harmonia universal. O Papa Leão XIII era admirador incondicional de Verdi e as suas músicas lhe davam novas inspirações. O salão onde estávamos ficava impregnado de uma atmosfera altamente positiva, de onde tirávamos muito ânimo para o nosso trabalho. São recursos às nossas mãos que temos no plano em que habitamos. Que Deus nos abençoe sempre para que possamos repartir com os homens esse bem-estar espiritual. Naquela noite, entramos em uma câmara magnética na nossa colônia para ativarmos as nossas percepções por intermédio de altos instrutores adestrados nesta arte divina, objetivando o nosso estudo sobre a vida mais sutil. No entanto, poderíamos voltar ao nosso estado natural desde quando a vontade assim o requeresse. Nós somos anjos em potencial, dormindo em nós todas as qualidades dos espíritos puros. Essa é a nossa esperança. Estava faiscando de vontade de usar os poderes até então adquiridos e poderia fazê-lo quando bem o quisesse. Não obstante, fomos advertidos para o seu bom uso. Despedimos-nos dos companheiros do salão que nos desejaram boa viagem e bons serviços, e aprumamos nos espaços de Deus. Todos estávamos esperançosos, e eu, com as aulas que recebera de como usar a minha vontade. Logo experimentei. Concentrei a mente nos pontos indicados e senti subir na minha espinha espiritual uma espécie de fogo, enquanto subia, provocava o crescimento da minha percepção e a visão se abrindo sob o controle da vontade. E eu podia observar qualquer coisa no espaço infinito, melhor do que pelo telescópio do Monte Palomar, ou inverter e observar as microvidas bem mais nítidas do que o mais moderno microscópio eletrônico pode oferecer. Concentrei meus pensamentos na atmosfera em que respirávamos e fui vendo uma coisa espantosa. Nós estávamos viajando em um mar de energia cósmica. Procurei saber o que era aquilo e alguém me segredou. Isso, Lancelin, é o grande oceano etérico que interpenetra tudo, que dá vida e faz mover as vidas. Mas ele se modifica de conformidade com o ambiente em que chega. Isso é o prana dos indianos, o hálito de Deus. Para finalizar, isso que observas pelos teus dons dilatados é o amor em sua plena função. Observei mais e notei uma leve música partindo do turbilhão imensurável de energia e foi-me explicado que a melodia era ouvida de acordo com a elevação de cada um de nós, ou seja, pelo poder mental, e as condições espirituais de cada espírito. Poderíamos ouvir o que pretendêssemos sob a regência da grande orquestração universal. Sei das minhas deficiências, sou consciente de que não merecia o que me foi concedido. Senti uma imensa gratidão por Deus e aqueceu-se em minha mente uma ideia sobre o quanto vale a caridade, o interesse de ajudar por amor. Sei, entretanto, que fiz o mínimo em favor dos outros. Remoí no coração esses sentimentos. Fiz uma experiência, isso em plena viagem, e não sei se os meus companheiros fizeram o mesmo. Com certeza, cada um estava aplicando a sua vontade em algum ramo de experiência válida. Depois vamos conversar sobre isso. Comecei a formar ideias negativas e em um instante já não via nem sentia mais a energia luminosa que me cercava como se fosse um mar, e passei a ouvir um barulho esquisito. A visão foi desaparecendo e no mesmo momento não percebi os meus companheiros e a escuridão assomou em meu caminho. Gritei pelos irmãos, porém eu mesmo tinha a intuição de que os meus gritos não tinham repercussão no campo em que eu projetava os sons. Emiti fortes pensamentos, mas eles não saíam da minha mente, como se estivesse em circuito fechado. Que coisa horrível! Lembrei-me então da paciência de Deus e Cristo e orei com humildade.
Fui voltando às ideias elevadas, concentrei-me no amor e o senti por todos os seres viventes com todas as minhas forças. Isolei-me gradativamente dos pensamentos que formei antes e tornei a ver como antes. Aqui, eu acho que já está perto de terminar, eu vou dar uma interrompidinha, Aham. porque esse parágrafo eu achei muitíssimo interessante. Porque exatamente está aqui, né? Ele mostra, né? Só você se organizar na sua mente, né? Se ligar, orar, você consegue recobrar. Mas na menor abertura que você abre, você também se perde. E ele está desencarnado em meio a uma equipe espiritual muito bem preparada, com toda uma energia ao seu redor, que ele estava ali descrevendo coisas maravilhosas, e no momento que ele fez essa experiência, né, se ele pode assim dizer, tudo ficou bagunçado. Agora imagina na gente, Eu estava pensando a mesma coisa, Silvio. Como é que volátil. que está aqui, que está ali na rua, fez sinal para o ônibus não parou. Aí a gente já se irrita. Que está andando na rua tranquila, passa uma pessoa apressada, que tem os motivos dela, mas te dá um encontrão, você se desconcentra e pô, fica chateado. Quantas brechas a gente abre, o caminhão de coisas que a gente deixa entrar no nosso espaço mental, e não adianta dizer, se você se concentrar e rezar, porque na hora do vamos ver aqui no dia a dia, está muito longe de ser uma das primeiras coisas que você vai pensar. E na hora que você abre essa brecha toda e se liga a um monte de energias negativas e pode atrair vários companheiros indesejáveis, como é o trabalhar isso para se trazendo para a realidade nossa na Terra, né? Não para um espírito que está lá com toda assistência e tudo a favor dele. Como é difícil, isso é que eu estava falando. Como é difícil, como é complexo. Então, nada para nós é muito simples. A gente tem que ter uma dedicação, uma força quase hercúlea, porque a todo momento, se a gente se descuidar, a gente entorna o caldo.